Paz do Senhor, meus amados. Estou gravando esse vídeo para dividir com vocês duas visões que Deus me deu. E eu tenho sentido no coração ultimamente de dividir essas visões, apesar de que uma delas foi me dada assim que eu me converti, e a segunda Deus me deu há 3 anos atrás. A palavra de Deus fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão sonhos e visões, e os velhos profetizarão. Então, amados, a Bíblia fala também que nada acontece sem que antes Deus avise aos seus servos, os profetas. A Bíblia fala também dos atalaias de Deus. Os atalaias foram homens que Deus escolheu para que estivessem vigiando. E quando o inimigo vinha, o atalaia tinha um dever, um único dever: tocar a trombeta e avisar ao povo do perigo. Se o atalaia tocasse a trombeta e o povo não ouvisse, o sangue do povo estaria sobre eles mesmos. Mas se o atalaia visse o perigo vir e não avisasse ao povo, o sangue de cada indivíduo estaria sobre a mão do atalaia. Então, com isso eu quero dividir com vocês a primeira visão. A primeira visão que eu tive, eu dei ela em testemunho na igreja onde eu congregava, aqui em Oslo, na Noruega. E você sabe, às vezes, quando você é novo convertido, as pessoas elas não dão muito crédito no que Deus mostra, no que Deus fala. Mas Deus resolveu, escolher as coisas pequenas, as coisas que não são, para confundir as que são. Então, meus amados, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava no pé de uma montanha. Eu estava correndo com muitas pessoas, porque as pessoas estavam apavoradas, estavam gritando, era um terror ao meu redor. E eu olhei para cima e vi cair do céu muitas pedras de fogo. E vi muitas pedras de fogo caindo sobre as pessoas, e as pessoas estavam apavoradas. Elas estavam gritando, as crianças estavam gritando. E eu olhava para cima e eu via que uma pedra enorme vinha ao meu encontro. Essa pedra vinha para bater em meu braço. Então eu lembro no sonho que havia 2 crianças correndo junto comigo. E uma das crianças tinha um cabelo encaracolado. E nós dizíamos assim: vamos nos esconder debaixo de uma mesa. Havia uma mesa de cor verde. E nós procurávamos refúgio ali debaixo daquela mesa, para que as pedras não acertassem sobre nós, para que as pedras não nos alcançassem. E eu lembro, amados, que debaixo daquela mesa, de repente, claro, os irmãos entendem como que é sonho, às vezes não faz muito sentido. De repente, aquele abrigo se tornava um carrinho de montanha-russa. E nós começávamos a descer como que numa montanha-russa em alta velocidade. Mas não era descer simplesmente como na montanha-russa. Era uma descida infinita, aonde nós gritávamos, aonde eu sabia que ao chegar lá embaixo, a minha vida teria um fim. E eu começava a clamar a Jesus, pedir misericórdia. Eu começava a gritar e dizer a Deus que eu não queria morrer. E, por fim, nesse sonho, eu abri os meus olhos já em terra, no chão. Eu estava com o rosto no chão. Eu agradeci a Deus porque eu estava vivo. Então, passou-se alguns dias, eu tive outra visão. Uma visão mais curta, mas que também envolve corpos celestiais. Eu tive uma visão de que uma bola de fogo, como uma esfera muito grande, como se fosse o planeta Júpiter, estivesse entrando sobre a atmosfera da Terra. E nisso eu via que a atmosfera ela ficava descontrolada, os ventos ficavam muito fortes, as chuvas, era tudo de uma vez. E eu lembro que eu via as correntes de água suja, era como se fosse um tsunami muito grande no meio da rua, carregando, levando pedaços de madeira, levando pedaços de coisas. E eu lembro que minha mãe estava vestida num vestido branco, muito agoniada, muito aterrorizada. Ela tinha um bebê na mão e ela perguntava para mim assim, uma moça perguntava para ela assim: a senhora pode me dar a criança? Porque minha mãe estava com a criança no colo.
E ela queria se jogar dentro dessa água suja que estava correndo em alta velocidade. E na medida que essa moça pedia para minha mãe essa criança, a minha mãe se lançava dentro dessa água pela agonia, pelo terror que estava acontecendo na atmosfera. Então, amados, eu fiquei muito assustado nesse sonho porque foi muito real. As duas visões foram muito reais. Então passou-se 3 anos. Eu não tive o discernimento das visões, porque o meu entendimento das coisas de Deus era muito pouco. O meu entendimento da palavra de Deus era muito pouco. Eu não sabia que, como está escrito no livro de Joel, capítulo 2, Deus derramaria do seu espírito. Eu não tinha entendimento ainda, eu não sabia que aquilo era uma visão profética daquilo que está por vir sobre a terra. Eu não entendia de que Deus estava me dando a oportunidade de ver no futuro e avisar as pessoas do futuro, do que estava por vir. Eu fiz sim a minha parte, mas as pessoas, quando elas me ouviram, elas ouviram, mas não deram muito crédito. E eu tenho sentido nos últimos tempos de dividir com vocês essas visões. Então, amados, passaram-se 3 anos e eu tive uma terceira visão. Nessa terceira visão, ela foi muito real, ela foi como se eu estivesse presente em corpo. Apesar de ser um sonho, ela foi tão real que eu simplesmente pedi a Deus para que eu não pudesse mais ver tal visão. Eu sei que eu estava sobre uma colina, como se fosse uma montanha, como se fosse um lugar onde as casas ficam no topo de um morro. E de repente eu vi que as estrelas se uniam. Eu olhava para o céu tentando enxergar e eu via todas as estrelas se unirem. E eu entendia no sonho que Jesus estava voltando. E quando eu entendia que Jesus estava voltando, me dava um medo muito grande. A minha reação era de me ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, porque era a certeza de que Jesus está voltando. Então, meu amado, eu entendia que era tarde demais. Eu olhava para trás, eu via outras pessoas a qual eu conheço também, junto comigo naquele lugar. E de repente eu via pedras, enormes pedras pretas com fogo caindo sobre aquela cidade. Eu via pedras pretas com fogo caindo sobre a cidade onde eu habito, que é em Oslo, na Noruega. Eu via do topo dessa montanha, eu via essas pedras caindo com fogo, e elas caíam bem perto de nós. Mas o que me assustou nessa visão não foram as pequenas pedras. O que me assustou nessa visão foi a grande montanha que caiu diante de mim. Uma montanha negra com fogo, de um estrondo tão gigante, de um estrondo tão glorioso, que eu fiquei assustado e aquele vento veio contra mim. Amados, eu quero dizer para você que aquele estrondo fez com que eu voltasse e acordasse dentro do meu quarto. Eu acordei assustado, com meu coração acelerado de uma forma que eu fiquei com medo de levantar e ir ao banheiro. Eu fiquei temente a Deus, eu fiquei temente àquela situação sobrenatural que para mim foi assustadora. Então, meus amados, eu quero que vocês recebam este aviso da parte de Deus, não para que você tenha medo, porque a palavra de Deus diz que aquele que está com medo não está aperfeiçoado no amor, mas para que você reveja os seus conceitos, reveja a sua vida, a sua caminhada com Deus, porque Jesus está voltando e a sua palavra vai se cumprir. No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 6, diz assim: em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturados com sangue, e foi destruído pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Então, amados, depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela é Amargura.
a terça parte das águas se tornou amarga. Aí o quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Então, meus amados, trombetas fala-se de avisos. O atalaia, ele viu o perigo. E era ordenado ao atalaia, segundo a palavra do Senhor, que tocasse a trombeta. E todo aquele que ouvisse a trombeta, o aviso do atalaia, que o perigo estava chegando, e se desse por avisado, esse salvaria a sua alma. Mas aquele que não ouvisse a voz do atalaia, ao tocar da trombeta, o seu próprio sangue estaria sobre ele. E se o atalaia, vendo o perigo, não avisasse as pessoas, o sangue daquele que morreu sem ser avisado seria cobrado da mão do atalaia. Então, meu amado, hoje eu quero estar fazendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Avisar você de que o juízo de Deus está perto. Avisar você que o sistema do mundo vai ser abalado. Avisar você que Jesus está voltando, que você reveja os seus conceitos, o porquê você serve a Deus. Se você verdadeiramente está servindo a Deus em santidade segundo a sua palavra. Se não, conserte-se. Busque a misericórdia e a graça de Deus, porque Deus está avisando que o juízo vai ser derramado sobre a terra. Eu simplesmente estou fazendo aquilo que Deus tem posto em meu coração. Estou dividindo com você os avisos de Deus, para que você se tenha por avisado. Amém? Então que você esteja sendo abençoado, que você ore, que você esteja na vigilância diante do Senhor, porque é o dia e a hora, ninguém sabe, mas os avisos de Deus, Ele manda adiante, porque nada acontece sem que antes Deus revele aos seus servos, seus profetas, aquilo que há de vir. E ninguém vai dizer que não sabia. Então, meu amado, não seja pego despercebido. Que Jesus volte, que aconteça o que acontecer, mas que você esteja preparado, que você esteja preparada para encontrar o grande rei. Amém? Então, que Deus esteja te abençoando e que você guarde essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.